Bom dia, galera. Em Brasília, 8 horas da manhã. Vai acordando aí. Vai acordando que daqui a pouquinho, né? Daqui 30 segundos começa a nossa aula. Tá de pijaminha ainda, né? Tá acordando, já tomou café? Como é que tem passado? Tá tudo tranquilo? Galera tá entrando. Hoje a gente vai continuar com aquelas funções orgânicas. Pessoal, eu não sei se você está sentindo. Parece que é uma sensação, parece que não flui, né? É porque tem muitas funções orgânicas, viu? Mas logo, logo acaba isso, aí deslancha de novo o curso, ok? Deixa eu ver aqui como é que tá a presença. Vamos ver aqui. Eu tenho, eu tenho aqui alguém me chamando no chat, mas eu não estou conseguindo abrir o chat. Vamos ver aqui. Quem me chamou no chat, a gente pode abrir o microfone e falar? Que eu não tô. Foi eu falando. É porque você já está na apostila 2. Não entendi. Você já está na apostila 2. Então, ó, na apostila 1, a gente trabalha, dá uma noção das funções, né? Na apostila 2, a gente dá uma aprofundada. Então, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, eu posso começar? Gente, então, um bom dia para vocês. Ó, por exemplo, essa função aqui, essa função nitrila, vocês estão vendo direitinho a tela aí, né? Tá me ouvindo bem, né? Essa função nitrila, ela não está na apostila 1, só que com certeza ela vai aparecer para frente, ou na 2 ou na 3. Então, o que, que eu vou fazer? Hoje, eu vou assim te apresentar a função rapidinho, tá? E eu nem vou te enviar isso para você colocar no caderno, mas é legal você agora saber dessa função aqui, porque com certeza lá na frente ela vai aparecer. Ok? Bom, só um detalhezinho, meu. Deixa eu te falar aqui, ó. Olha as funções que eu já falei para você. Deixa eu só. Aqui, ó. Olha as funções que eu já falei para você. Quer ver? Ó, é, hidrocarboneto, álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal de ácido carboxílico, éster, éter, anidrido de ácido, amina e amida. Vocês concordam com isso ou não? Paulinho, escreve para mim aí. Concorda que a última função que a gente falou foi a função amida. Eu falei amina e amida. Sabe o que eu peço para você confirmar? Na verdade, Cláudio, teve uma que faltou você explicar direitinho, tipo, porque acabou na aula. Que, No fim da aula. então, por isso que eu peço para vocês confirmarem, porque às vezes a gente programa e acaba, né, e não dá tempo. Então, acho que foi a função amida, não foi? Eu acho que você foi até o anidrido de ácido carboxílico. Tá, então eu devo falar para você amina e amida, certo? Por isso que eu peço para confirmar, porque às vezes a gente programa, né, e demora um pouquinho mais, tá? Mas isso daí é normal, viu? Deixa eu pegar aqui, ó, amina e amida. Então nós vamos falar disso hoje, amina e amida. Deixa eu só ver onde isso tá. Aulas online tá aqui, ó, amina e amida. Então, na verdade, hoje vai ser amina e amida. Legal? Se eu começar a falar e você lembrar que eu já falei, aí você me avisa que eu passo um pouquinho mais rápido, tá? Então vamos nessa, pessoal. Um bom dia para você. Muito legal estar aqui com vocês, viu? Melhor se estivéssemos em sala, né, juntos, mas aqui tá legal também. Então vamos lá. Ó, primeiro um detalhe.
Você sabe qual que é a fórmula da amônia? Alguém que saiba, por favor, ligue o microfone e me fale. Qual é a fórmula da amônia? NH3. Exatamente. O NH3 é a fórmula da amônia. Pessoal, se é NH3, se não tem carbono, a amônia é um composto inorgânico, não é orgânico. Para ser orgânico, tem que ter carbono. Então, o que eu vou fazer para trazer esse composto para a orgânica? Eu vou ter que colocar carbono. Agora, para eu colocar carbono, eu vou ter que tirar hidrogênio da amônia. Quantos hidrogênios eu tiro? Eu posso tirar um só, posso tirar dois ou posso tirar os três. Legal? Se eu tirar um, dois ou três e colocar radicais orgânicos, radicais com carbono, eu vou ter, né, um composto orgânico. E quem estuda esses compostos orgânicos, né, originados da amônia é a função amina. Beleza? Então, a amina é uma função derivada da amônia. Aqui eu tenho os grupos funcionais possíveis. Ó, era NH3, eu tirei um H e coloquei um radical. Então, isso aqui é uma amina. Aqui é a mesma coisa, ó. Era NH3, eu tirei 2 hidrogênios nesse caso, coloquei 2 radicais. É uma amina também. E aqui no finalzinho, ó, tirei os 3 hidrogênios e coloquei 3 radicais. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de aminas. Só um detalhe, ó. Aqui, eu tirei um H só e coloquei um radical orgânico só. Então, aqui eu vou chamar de amina primária. Que nós temos uma amina primária porque foi substituído só um hidrogênio. Aqui, do NH3, eu tirei 2 hidrogênios, ó, e coloquei 2 radicais. Isso aqui é uma amina secundária. E se eu tirar os 3 hidrogênios e colocar 3 radicais, eu vou ter uma amina terciária. Aqui, ó, o que eu falei para você está escrito aqui, ó. Na amina primária, eu coloco só um radical, ó. Continua NH2, eu coloco só um radical e eu tirei só um hidrogênio, amina primária. Na secundária, eu vou colocar 2 radicais, ó, tá vendo? Sobrou só um hidrogênio, amina secundária. E se eu colocar 3 radicais, se não sobrar nenhum hidrogênio, eu vou ter uma amina terciária. Beleza, meus queridos? Aí eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Quer ver? Ó, NH2 era NH3, ó. Eu tirei um H, ficou NH2. Coloquei um radical orgânico. Então, isso aqui é uma amina. Agora aqui também, ó. Eu tenho 2 radicais ligados no N. Sobrou um H só da amônia. Isso aqui é uma amina também. E aqui nós temos outra amina. Quando eu tenho só um radical ligado no N, é uma amina primária. Quando eu tenho 2 radicais, é uma amina secundária. E quando eu tenho 3 radicais no N, eu tenho uma amina terciária. Moçada, até agora, tudo tranquilo? Beleza? Agora eu vou mostrar para você. Aqui tem um exemplo, né? Para ficar. Eu coloquei uma tela maior aqui para ficar mais claro para você. Ó, você está vendo que o N está sozinho aqui? Tá vendo? Eu coloquei 3 radicais. Se o N está sozinho, se eu coloquei 3 radicais, se eu tirei os 3 hidrogênios, eu criei uma amina terciária. Aqui é um exemplo de uma amina terciária. Aqui, ó, primária, secundária, aqui terciária. Aqui é mais destacado para você. Eu coloquei 3 radicais, nós temos uma amina terciária. Queridos, como é que eu vou fazer para dar nome à amina? Gente, na verdade, as aminas têm algumas nomenclaturas, viu? Não é só essa que eu vou te falar, não. Mas essa daqui é a que o PAC prefere e é a que cai em vestibular. E, na minha opinião, uma das mais fáceis que existem na química como um todo. Olha só que sossegado, ó. Você vai colocar o nome dos radicais em ordem alfabética que estão ligados no nitrogênio. Beleza? Então, você coloca o nome dos radicais ligados ao nitrogênio. E termina com a palavra amina. Pois não? Pode falar? Eu lembrei que você disse que ia dar uma aula sobre fórmula molecular. Ah, eu não esqueci não, viu? Eu já preparei uma telinha e vou passar para vocês.
É a Laís que está falando? Ah, tá, beleza. É, a Laís. Isso, eu já preparei, viu? Eu só vou terminar essas funções aqui, já vou entrar com esse detalhe para vocês. Legal? Tá, entendi. Obrigada. Ô, gente, então como é que nós vamos fazer a nomenclatura? Eu vou colocar o nome dos radicais ligados ao N e vou terminar com a palavra amina. Olha aqui, ó. Esse radical aqui é o metil, ó. Ele está ligado no nitrogênio, é uma amina. Então você vai dar o nome do radical, metil, e terminar com a palavra amina. Fica metilamina. Só que normalmente a gente junta os nomes, metilamina. Aqui, ó, no meio, eu tenho metil, outro metil e é uma amina. Gente, eu vou falar metil, metilamina? Não, eu falo dimetilamina, ou juntando tudo, dimetilamina. Aqui eu tenho 3 radicais metil ligado no nitrogênio. É uma amina terciária. Então eu vou dizer trimetilamina. Você viu como é fácil para dar nome em amina? Concorda com isso ou não? Basta você dar o nome dos radicais ligados ao nitrogênio e acrescentar a palavra amina. Como é que ficaria isso aqui? Já fiz na tela anterior. Ó, metil, metil, metil. Trimetil, amina vai ser o nome desta amina terciária. Amina terciária é a classificação. Trimetilamina é o nome, né, da amina. Gente, aqui eu tenho alguns exemplos, né? E vou comentar com você. Por exemplo, ó, como chama o radical CH3? Metil. Qual é o nome dessa amina? Metilamina ou metilamina. Novamente aqui eu tenho a trimetilamina, né? Agora aqui, pessoal, ó, eu tenho o radical etil, ó, etil, né? E em cima é o radical metil e aqui é o radical propil. Eu preciso colocar esses radicais em ordem alfabética. Então vai ficar etil, metil, propil, amina. Beleza? Aqui embaixo eu tenho um etil de um lado, um etil do outro lado. Então eu vou dizer dietilamina, o nome desse composto. Gente, a qualquer momento você pode me interromper para perguntar, viu? Ou você abre o microfone e me pergunta, ou você coloca no chat. Deixa eu ver se eu estou vendo o chat. Só um minutinho. Ó, já estou vendo legal. Então, se você precisar usar o chat também, fique à vontade. Tranquilo? Opa, já tem alguém me chamando aqui. Professor, a Júlia quer me fazer uma pergunta. Por favor, Júlia, fique à vontade. Pode escrever ou pode falar. Julinha, pode falar. Ah, beleza. A Julinha está falando que não entendeu os 2 últimos exemplos. Então, vamos lá. Ó, primeiro, veja que eu tenho nitrogênio e 3 radicais ligados a ele, né? Então, aqui nós temos uma amina terciária. Como é que eu vou fazer para dar nome numa amina qualquer? Eu coloco em ordem alfabética o nome dos radicais ligados ao nitrogênio e acrescento a palavra amina. Então vamos ver. Ó, aqui é o radical etil. Ó. CH2, CH3 é o etil. Em ordem alfabética ele entra primeiro, etil. Aí depois é o metil, né? CH3 é o metil. Quando eu tenho 3 carbonos e a valência está na pontinha, é o propil, ou N-propil. Vamos falar só propil. Então, você coloca em ordem alfabética. Etil, metilpropil e acrescenta a palavra amina. Certo? Ó, importante, hein? O CH3 é o radical que mais cai, é o metil. E o CH2CH3 é o segundo radical que mais cai, é o etil. Embaixo, eu tenho o etil de um lado, o etil do outro lado. Então, você diz dietil e acrescenta a palavra amina, juntando os nomes. Dietilamina ou dietilamina vai do seu gosto. Sossegado, Júlia, entendeu agora? Beleza? Vamos ver se ela entendeu. Ok.
Precisou, pode chamar, viu? Pessoal, agora eu tenho mais um exemplo aqui. É esse. Ó, presta atenção, por favor. Presta atenção. O radical que vem do benzeno não é benzil. O radical que vem do benzeno é o radical fenil. Então aqui, ó, vai ficar fenil, que é esse radical, amina, fenilamina ou fenilamina, certo? Então não pode esquecer. O radical que tem só o anel benzênico aqui, ó, que veio do benzeno, chama-se fenil. Então fenilamina é essa amina aqui. E qual é a classificação dessa amina? Gente, amina primária. Por quê? Porque eu tirei só um H e coloquei só um radical. Então aqui nós temos uma amina primária. Qual é o nome dela? Fenilamina. Agora, tem mais uma coisinha para te falar. Ó, existe uma outra nomenclatura. Isso a gente usa para aminas primárias, tá? Quando tem o grupo NH2. Você vai fazer o seguinte, presta atenção. Ó, você vai tratar o NH2 simplesmente como um substituinte, como se ele fosse um radical. E você vai chamá-lo de amino, certo? Então, é outra nomenclatura que eu estou explicando. Você chama o NH2 de amino, só que depois você tem que dar o nome do hidrocarboneto. Então, moçada, ó, a nomenclatura que eu te ensinei até agora, você coloca o nome do radical e depois acrescenta a palavra amina. Então, aqui ficou fenilamina, certo? Aqui, por exemplo, ó, ficou dietilamina. Então, radical e acrescenta a palavra amina. Agora, eu estou te falando uma outra nomenclatura, usada para aminas primárias. Você vai chamar o NH2 de amino. Você chama de amino. E aí você dá o nome do hidrocarboneto que sobrou. Ou seja, você vai considerar que esse NH2 aqui é como se ele fosse um radical, de nome amino. Então aqui vai ficar aminobenzeno. Ó, nomenclatura oficial, fenilamina. Essa outra nomenclatura que eu estou te ensinando, você chama o NH2 de amino e fala o hidrocarboneto em que ele está ligado. Então, no caso, vai ser aminobenzeno o nome do composto. Então, para esse composto que está na tela, esse daqui, nós temos, eu te falei, duas nomenclaturas. Mas, na verdade, tem mais uma ainda. São 3 nomenclaturas que você tem que saber. Então, vamos lá. Nomenclatura oficial, fenilamina. Certo? Essa nomenclatura alternativa, aminobenzeno. Só que no comércio, esse composto aqui é chamado de anilina. E a anilina, pessoal, nós usamos essa nomenclatura comercial. A Laís está me perguntando aqui, qual o senhor costuma cobrar? Laís, eu costumo cobrar os 3. Tá certo? Por quê? Porque o vestibular cobra os 3 também. Especificamente nesse caso aqui, a anilina é um dos que mais aparece, tá? É um dos que mais aparece. Eu só estou meio preocupado pelo seguinte, ó. Deixa eu só te falar uma coisinha. Deixa eu te mostrar aqui um trem, ó. Quando eu vou fazer a nomenclatura oficial, eu dou o nome do radical. Então vai ser fenil, porque o radical que vem do benzeno é fenil. Agora, quando eu vou usar amino, eu tenho que dar o nome do hidrocarboneto. Aí muda. Então fica aminobenzeno. E no comércio, o pessoal chama de anilina esse composto aqui. Gente, sossegado. Laís está rindo aqui, que beleza. É isso mesmo, viu? Na provinha, a gente cobra os 3. Deixa eu ver o que eu tenho na sequência aqui. Ah, vamos fazer juntos o nome desse daqui, ó. Gente, me ajude, por favor. Presta atenção aqui, por favor. Nesse caso aqui, eu tenho assim, ó. Vamos contar quantos carbonos tem, ó. Aqui tem 1, 2, 3. São 3 carbonos. Beleza ou não? 3 carbonos. O NH2 ligado no radical é a amina. Então, aqui nós temos uma amina. E outra coisa, viu? Era NH3 e eu tirei só um hidrogênio. Eu pus só um radical. Então, aqui eu tenho uma amina primária. Qual que é o nome desta amina? Vamos fazer as duas nomenclaturas. Radical que tem 3 carbonos
É o radical propil. Propil. Então fica propilamina ou propilamina. Propilamina ou propilamina. Beleza? Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Depois a gente vai abrir o microfone para você participar, tá? Mas por enquanto, muta aí, por favor, porque dá uma interferência aqui no ouvido da gente. Agora vamos fazer outra nomenclatura. Gente, então você entendeu o que é propilamina. Propilamina. Joia? Agora eu vou fazer outra nomenclatura. Na outra nomenclatura, eu vou chamar o NH2 de amino. E como ele é o grupo funcional, eu preciso enumerar dele. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2 e esse é o 3. Então, o amino está no carbono 1. Então, você vai dizer 1-amino-propano. Tá? Na oficial, você diz propilamina. Nessa nomenclatura na qual você chama NH2 de amino, depois que você colocou amino, você dá o nome no hidrocarboneto. Tá? Agora, deixa eu só te posicionar um trem aqui. Ó, essa nomenclatura na qual eu chamo o NH2 de amino, ela é muito usada em aminoácidos. O que é um aminoácido? É o composto que tem a função amina e ácido ao mesmo tempo. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho o grupo NH2, que é o grupo de uma amina, né? Amina primária, amina. E aqui eu tenho C dupla O, OH, é o grupo de ácido. Então aqui nós temos um aminoácido, amina-ácido, aminoácido. Como é que eu faço para dar nome em aminoácido? Eu chamo o NH2, eu chamo de amino. Aí, ó, chamo de amino, depois eu dou o nome do ácido normal. Vamos contar quantos carbonos tem o ácido. Ó, 1, 2, 3, 4. Gente, ácido com 4 carbonos é o butanóico. Ácido butanóico. Legal? No caso aqui, ó, o amino, ele está no segundo carbono. 1, 2. Então, seria ácido 2-amino-butanóico. Ácido 2-amino-butanóico. Eu vou te falar um dia, se é que eu não falei, se eu falei, estou revisando, se eu não falei, a gente vai trabalhar isso ainda. Em ácidos, além de posicionar ligante na cadeia do ácido, usando números, eu posso usar letras gregas. Gente, é assim, ó. Depois eu vou falar com mais detalhe, mas deixa eu dar uma adiantada. É assim. Este aqui é o carbono 1 do ácido, né? O carbono do grupo funcional é sempre carbono 1. Esse daqui, o segundo, além de carbono 2, ele é chamado de carbono alfa. O carbono 3, além de carbono 3, seria o carbono beta. Então, ó, carbono 1 é só carbono 1. O carbono 2, além de carbono 2, é carbono alfa. O carbono 3 é o carbono beta. O carbono 4 é o carbono gama. Mas a gente usa normalmente o segundo e o terceiro só. Então, o segundo é o carbono alfa e o terceiro é o carbono beta. Você concorda que o amino está no segundo carbono? Tá vendo aqui? O segundo carbono é qual carbono mesmo? Alfa, né? Então, você poderia também dizer ácido alfa-amino-butanóico. Quando está no carbono 2, ou você coloca o 2 ou você coloca alfa. Ácido alfa-amino-butanóico ou ácido 2-amino-butanóico, os dois nomes estão corretos. Gente, sossegado ou não? Deixa eu ver o que eu tenho na sequência aqui. Ó, aqui eu só coloquei para lembrar uma coisinha com você, tá? Isso é uma coisa muito importante. Gente, nas aminas, eu vou te dar uma adiantadinha aqui, que a gente vai discutir depois com mais detalhe em outra parte dessa matéria aqui, da química orgânica. Tá lembrando que eu tenho mais ainda 3 apostilas, a 2, a 3 e a 4, viu? É química orgânica até o final. É muito detalhe que você vai aprender. Então, me ajuda aqui, por favor. Ó. O nitrogênio, ele é da família 5A, tá? Então, tem um elétron aqui, mais 2 elétrons aqui, 3, portanto. Então, no nitrogênio, sobra aqui um par de elétrons não ligantes. Quando um átomo tem um par de elétrons não ligantes, ele está sobrando, né?
a gente diz que aquele grupamento tem caráter básico. Então é legal é legal não, é fundamental você saber que a amina tem caráter básico. Por quê? Porque o nitrogênio tem um par de elétrons não ligantes. Sossegado, pessoal? Então a amina, guarda, a amina tem caráter básico. A amina tem caráter básico. A amina é conhecido como base orgânica. As aminas são bases orgânicas, elas têm caráter básico. Sossegado? Se o aminoácido tem caráter básico e ácido ao mesmo tempo, eu digo que aminoácido é um composto anfótero. O que é um composto anfótero? É o composto que tem caráter ácido e básico simultaneamente. Certo? Se dentro da mesma estrutura você tiver caráter ácido e básico ao mesmo tempo, você diz que o composto tem caráter anfótero. A Júlia vira neutro. Olha, na verdade, acaba que sim, porque nós vamos estudar também que esse hidrogênio aqui, ó, do ácido, ele vai lá na base receber aquele par de elétrons não ligantes. Então a gente diz que haverá uma neutralização interna. Neutralização interna. Acaba virando um composto, ele tem os dois caráter, mas pode ocorrer uma neutralização interna na molécula. Pode acontecer isso sim, Júlia. Legal? Gente, deixa eu ver o que eu tenho aqui no próximo slide. Aqui, ó. Isso aqui é muito importante, moçada. Eu não sei com quem você vai ter aula hoje, mas eu tenho certeza que esse assunto que eu estou te falando aqui é mais importante do que qualquer outra aula que você vai ter hoje. Matemática, química, física, sei lá, biologia. Isso aqui é a coisa mais importante, com certeza, que você vai aprender hoje. Então, vamos lá. Ó, propriedades químicas de aminas. Gente, uma amina é uma base de Lewis ou de Bronsted e Lowry. A gente, estudou isso no passado, mas isso volta, viu? Isso vai voltar. Por que eu chamo as aminas de bases de Lewis? Eu vou te explicar. Dá uma olhadinha aqui, ó, à esquerda. Tá vendo que o nitrogênio, ele fez 3 ligações e sobrou um par de elétrons não ligantes? Tá vendo aqui? Quando numa estrutura tem um par de elétrons não ligantes, pessoal, quando sobra um par de elétrons não ligantes, a gente diz que a estrutura tem caráter básico. Então, aminas são bases de Lewis, ou de Bronsted de Lowry, mas principalmente de Lewis. A amina tem caráter básico. Esse nome Lewis aí, se você não lembrar agora, não tem nem problema. Mas eu quero que você saiba que a amina tem caráter básico. Eu estou falando assim repetidamente porque eu quero que isso entre na sua cabeça. Eu quero que você vá dormir hoje, lá para as 10 horas da noite, e na sua cabeça está assim, a amina é básica, a amina é básica, a amina tem caráter básico. Você tem que saber que a amina tem caráter básico. Gente, se a amina tem caráter básico, se ela é uma base, ela vai reagir com ácido. Então, por exemplo, ó, peguei uma amina e estou reagindo com ácido, com HCl. O que vai acontecer? Sai o H e vai pegar aquele par de elétrons não ligantes lá. Essa reação você não precisa saber. Agora, mais à frente a gente estuda ela de novo. Mas o que eu quero que agora você saiba é que a amina tem caráter básico. Tá? Deixa eu falar uma questãozinha que já caiu várias vezes no Enem e assim, toda vez cai no vestibular. As aminas, elas normalmente têm cheiro horrível, Normalmente tem cheiro de peixe podre, peixe estragado. As aminas têm cheiro de peixe estragado. Aí é uma questãozinha clássica de vestibular. O cara fala assim, ó, uma dona de casa esqueceu um peixe na geladeira, ele estragou e ficou aquele cheiro horroroso de peixe estragado na geladeira. Aí o examinador quer que o aluno escolha alguma substância que tenha em casa que possa ser usada para amenizar, para acabar com esse cheiro. Beleza, moçada? Alguém gostaria de citar algum composto que eu possa usar para amenizar o cheiro de peixe podre que ficou na geladeira por causa da amina?
Alguém quer falar? Quer escrever? Deixa eu ver. Alguém escreveu aqui. Deixa eu dar uma zoiadinha. Espera aí. Opa! O Antônio disse vinagre. Pessoal, certo, exatamente. Por que que ficou cheiro de peixe estragado na geladeira? Porque quando o peixe estraga, ele exala amina, ok? A amina tem caráter básico, então eu preciso neutralizar essa amina para acabar o cheiro, certo? Se a amina tem caráter básico, eu preciso usar alguma coisa com caráter ácido. O vinagre, por exemplo, seria uma resposta certa. Poderia ser também limão, uma laranja, qualquer coisa que tenha caráter ácido, você poderia usar para neutralizar o cheiro, né, do peixe podre. Tá certo? Moçada, deixa eu ver aqui que eu tenho na próxima tela aqui. Eu acho que vai mudar de assunto. Não. Aqui, ó, tem ainda a continuação das propriedades físicas. Odor. As aminas, em sua grande maioria, possuem um odor que remete a peixes estragados. Tem até uns exemplos aqui, gente, mas esse exemplo aqui você não precisa decorar, não, viu? Só para citar, sem você decorar, essa amina aqui, ó, ela é chamada de cadaverina. Ela tem cheiro de cadáver. Para você lembrar que a mina tem cheiro horroroso. Legal? E um detalhe que é legal nós citarmos também, como a amina tem H ligado no nitrogênio, a amina primária e a secundária, a terciária não tem, ok? A amina primária e secundária, elas fazem ligações de hidrogênio. Toda vez que você tem hidrogênio ligado em FON, em flúor, oxigênio ou nitrogênio, você diz que a substância faz ligação de hidrogênio. Então, as aminas primárias e secundárias, elas fazem ligações de hidrogênio. A terciária não faz, porque a terciária, ela não tem H ligado no nitrogênio. Ok? Então, se você tiver uma amina primária, uma secundária e uma terciária, a amina terciária vai ser a mais volátil. Como ela não faz ligação de hidrogênio, ela não tem interação fortes, né, entre moléculas, é fácil de você separar essas moléculas, ela fica muito volátil, mas isso também, por enquanto, não tem muita importância, não. Tá joia? Aí continua com propriedades químicas, certo? Isso aqui a gente vai discutir ainda. Aqui, a gente vai ter uma aula aqui exclusiva para nós estudarmos função mista, beleza? Estudarmos função mista. Só que eu vou dar uma adiantadinha para você o que seria uma função mista. Gente, função mista é quando numa mesma estrutura você tem mais de uma função, óbvio, né? Função mista, numa mesma estrutura, mais de uma função. Dá uma olhada aqui, ó. À esquerda, eu tenho hidroxila ligado diretamente a anel benzênico. Então, eu tenho função fenol nesse composto. Aqui nesse carbono saturado, eu tenho uma hidroxila. Então, aqui eu tenho um álcool. Beleza? E aqui à direita, eu tenho o N ligado em radicais, função amina. Então, a gente diria que esse composto aqui, ele é de função mista. Função mista. Ele tem 3 funções dentro da mesma estrutura. Gente, a pedidos, né, principalmente da Laís, eu fiz uma tela para a gente lembrar como é que faz, né, como é que usa o IDH, como é que a gente determina a fórmula molecular. Vai ter uma aula, eu vou revisar isso aí com vocês. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, eu não sei se você está com uma caneta aí, né, um caderno na mão, acredito que sim. Eu vou dar um tempinho para você determinar a fórmula molecular desse composto aqui, usando o IDH. Só para a gente fazer uma revisãozinha agora e depois eu aprofundo na outra tela aqui, na outro slide que depois eu vou providenciar para vocês. Então, por favor, ó, pega esse composto aqui, use o IDH e determine para mim a fórmula molecular dele. Se você quiser colocar no chat a sua resposta, beleza. Certo? Então, vai ser um exercício, eu vou fazer oral, né? Porque eu não preparei para isso por enquanto, mas você, se quiser me dar a resposta lá no chat, pode falar. Então, usa o IDH
e determina para mim a fórmula molecular desse composto aí. É um composto de função mista. Ou sem consultar caderno, hein, meu? Sem consultar caderno. Vamos lá, pessoal. Estou esperando uma resposta aqui no chat, meu. Até agora, ninguém, hein? Fórmula molecular usando o IDH desse composto. Matheus, tá aí, né? Vamos falar a fórmula para mim. O João. Até agora nada, hein, meu? Nossa, que demora, meu. Eu acho que você abriu aí a aula. Abriu a aula e voltou para a cama, hein, meu? Ó, eu tenho aqui já chegando umas respostas. Tem umas respostas aqui. Deixa eu dar uma olhada. Espera aí. Oh, gente, até agora nenhuma resposta bateu, hein, meu? Até agora. Vamos lá. Vamos ver. Tem algumas que estão batendo. Então, eu vou corrigir. Pode ser? Então, vamos lá. Ó, pessoal, no IDH, eu parto de qual fórmula? CN, H2N mais 2. Eu queria que você me ajudasse, por favor. Paulinha mandou o resultado também. Eu queria que você me ajudasse, porque eu não preparei para fazer isso agora, eu só queria fazer uma revisãozinha para ajudar a Laís nesse momento. Depois eu vou, né, pegar o outro slide lá e a gente vai discutir. Mas só para lembrar do IDH agora. Eu tenho que começar com a fórmula CN H2N mais 2. Então, eu vou contar quantos carbonos tem. Gente, aqui no ciclo tem 6, né? 6, 7, 8, 9. Então, são 9 carbonos. Deixa eu até pegar um papel aqui para eu escrever. Gente, eu saio da fórmula CN H2N mais 2. Então, a fórmula vai ser C9H 2 vezes 9, 18, mais 2, 20. Desculpa. Então, eu começo com a fórmula C9H20. Agora, você lembra? Para cada ciclo que tem no composto, eu preciso tirar 2 hidrogênios. Então, aqui eu tenho um ciclo. Eu vou tirar 2 hidrogênios. Beleza? Para cada ligação π, eu tiro 2 hidrogênios. Eu tenho aqui, moçada, 3 ligações π. 3 ligações π. Então, eu vou tirar 6 hidrogênios. Ok? Para oxigênio, eu nem ponho, nem tiro hidrogênio. E para cada nitrogênio, eu ponho um hidrogênio. Como eu tenho um nitrogênio, eu vou pôr um hidrogênio. Moral da história. Eu vou tirar 8 e vou colocar 1. Então, na verdade, eu vou tirar 7. Gente, se eu tirar 7, como eu tinha 20, vão sobrar 13. Aí sobra um nitrogênio e 2 oxigênios. Então, fica C9H13NO2. Deixa eu dar só uma voltada aqui. C9H13. Paulinha acertou, beleza. O João Vitor Bessa também acertou. Gente, agora sim, quem errou, entendeu? Eu queria ouvir a Laís, né? Você que me pediu isso daí, eu queria ver se deu para você, deu para dar uma lembradinha. Eu tô com dúvida quando aparece aquelas fórmulas que fica tipo COOH, entendeu? Sim. O Aí, ácido. eu não Pode falar. entendi por que não usa IDH nelas. Tipo, Não, porque pode usar, pode usar. Só que como apareceu simplificada a fórmula, né? Você precisa. ela tá simplificada.
complicada. Você entendeu? Se você tiver assim, ó, deixa eu dar aqui, ó, vai ser um exemplo.